Ei, gente! Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos. Estamos juntos mais uma vez para mais um conteúdo exclusivo que alcançará o seu coração, encherá a sua vida de esperança, de expectativas e você se tornará ainda mais parecido com aquele que o criou, né? Esse é o propósito de estarmos nessa terra, nessa jornada, nessa experiência terrena. Uma experiência, uma jornada de desenvolvimento, onde nós vamos a cada dia nos aperfeiçoando por meio do conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos tornemos cada dia mais a sua própria representação na terra, para que Ele possa, através de nós, então, exercer o seu governo e o domínio sobre o seu reino aqui na terra, da forma como Ele exerce do seu trono no céu. E você tem de fato tudo a ver com essa mensagem, porque você é também um filho do rei. Você também faz parte da família real. Você também carrega nas suas veias o sangue poderoso do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré, que nos comprou de volta para Deus. Nós que um dia vendemos a nossa própria vida a preço de banana, né, com todo respeito à banana, vendemos a nossa vida pelo pecado e acabamos parando como escravos no império das trevas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com tão grande amor com quem nos amou, Ele recuperou a nossa vida através de Cristo Jesus, dando o seu Filho como oferta, né, como pagamento pelo preço do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. E hoje nós podemos nos gloriar, né, na sua poderosa graça, porque fomos justificados mediante a fé que obtivemos, né, por meio da natureza, e expressamos por meio da nossa voz, declarando publicamente que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, porque comprou-me, né, das trevas e me reconduziu de volta ao reino do Filho do amor de Deus. Portanto, estou feliz, estou cheio de expectativas, cheio de graça no coração, cheio de amor transbordante na minha vida, para levar até você sorrisos todos os dias, né, alegria sem fim, né, uma satisfação e um grande contentamento. E eu espero que você receba tudo isso, toda essa expressão e essa manifestação de carinho com muito respeito, muito carinho, muito amor, muita expectativa, né, para o nosso próprio crescimento. Bom dia para você que me acompanha desde sempre e que não perde de jeito nenhum dos nossos conteúdos, nenhuma das nossas lives. Então, quero dar bom dia para a Gleice, para Daniela Guimarães, para Viviane Vidigal e Lorena também, para Maria das Graças Tolomelli, para Lucas Souza, para a Andresa, a Cristina Monteiro, para a Débora Cunha, minha filha querida do coração, Aline Diniz, para a Patilana, para a Nanda, um grande abraço para você também, né? Lorena, um grande abraço para você, Cleison. Minha ovelha, Dona Nuvem Célia, Dona Nuvem, um beijo no seu coração. Para Gabriela Carpanês, direto de Juiz de Fora, alô Juiz de Fora, terra boa que eu amo. Breno Vieira, Daniela Guimarães, Cláudia Moraes, um grande abraço. Cláudia Tempos, que eu não te via por aqui. Elis Flávio, um grande abraço para você também. Ana Lídia Cunha, um grande abraço. Paulo Ricardo, que hoje vai se unir em matrimônio com a belíssima Isabela, né? Parabéns para você, Paulinho. Que Deus de fato derrame sobre vocês bênçãos, né? Manifestações poderosas da sua graça, da sua justiça. Abraço para Daiane Schneider, um grande abraço direto de Petrolina. Kelly Lana Emerson do Tênis, direto de Uberlândia, Minas Gerais, meu amigo do coração, né, que está aí comigo também. Felícia Menta, Lu Silva, todo mundo já conectado, na expectativa, no aguardo. No aguardo de um conteúdo exclusivo que vai transformar a sua vida. João Carvalho, meu sobrinho, beijo, João, pra você, saudade demais, meu filho, viu, saudade muita de você, viu, um beijo no seu coração, ó, fica na paz, viu. Interior de Minas Gerais, alô você, Dona Sinésia Carvalho, que também tá aí, todo mundo já conectado e na expectativa de receber também uma boa palavra, né? Sempre bom estarmos juntos.
Sempre bom poder receber algo que inspira o nosso coração e a nossa vida. Vamos começar o nosso conteúdo exclusivo. Eu tenho muita coisa para falar para você e coisas importantíssimas. Então, nesse comecinho de live, enquanto eu vou começando aqui a colocar os fundamentos, né, as bases daquilo que nós vamos falar hoje, você vai compartilhando. Faz isso por mim, por favor. Nós somos mais de 60 já no iniciozinho da nossa live e você pode compartilhar. Se cada um desses 60 compartilha para mais 50, nós teremos aí aproximadamente 3.000 pessoas sendo alcançadas. Olha, não se engana não. Se você manda para 3.000 pessoas e ainda que apenas 30, 40, 50, 60 entrem aqui de imediato, as outras ficarão sempre notificadas. E através dessa notificação, elas estarão tendo acesso ao meu perfil e, obviamente, em um dado momento, elas vão acabar ouvindo, né, as nossas lives. Então, não se desanime, comece a compartilhar. Não é isso, Fernandinha Sena Rocha? Fernandinha hoje aí, ó, disposta e disponível para me ajudar fazendo a moderação da live aí, junto com a Ingrid, junto com a Gabi. Vamos lá, se movimentem, meninas aí, me ajudem aí, né? Façam o trabalho da moderação. A Camila não está aí hoje, vocês estão aí juntas e vão fazer acontecer, né? Vamos embora, vamos para cima, né? Ontem à noite nós chegamos à seguinte conclusão, que quando nós andamos por fé, tudo se torna possível. Tudo se torna possível quando nós andamos pela fé. E aí nós já sabemos que fé, irmãos, é quando nós estamos andando em fé, quando as nossas ações, elas correspondem ao impulso da palavra, né? A palavra dita por Deus, né? Então Deus fala, a sua palavra cai no meu coração e ela me impulsiona a um comportamento proporcional à palavra que eu ouvi. Isso é fé. Enquanto não há um comportamento proporcional àquilo que eu estou ouvindo, não é fé. Você pode até ouvir algumas verdades, é assim mesmo. Eu ainda não consigo andar desse jeito, mas eu sei que isso é verdade, sabe? Pessoas estão dizendo assim, por exemplo, eu sei que já caiu a ficha para mim, eu sei que eu preciso ser dizimista, eu sei que eu preciso ser ofertante, eu sei que eu não posso deixar de contribuir, eu sei que eu não posso deixar de honrar a Deus, mas eu ainda não consigo. É porque você não crê ainda, né? Você está apenas aceitando com a mente uma verdade espiritual. Você está apenas aceitando com a mente uma verdade espiritual. Mas quando essa verdade cai em seu coração, ela gera uma fé tão grande, uma convicção tão grande, que ela vai te impulsionar a uma ação correspondente a essa verdade que você acabou de ouvir. Aí você passa a outro nível. Você começa de fato a andar em fé. Aquele que está, por exemplo, crendo que é sarado, não permanece na cama deitado o dia inteiro, não é verdade? Ele se levanta, independente dos seus sentimentos, independente das suas sensações, emoções, sentidos, né? Ele tem sempre uma ação correspondente àquilo que você acabou de ouvir. Então é importante, né, nós entendermos hoje o seguinte, que fé, irmãos, não é uma força, fé não é um poder, fé não é uma emoção. Ainda que a fé promova força, ainda que a fé promova um poder, ainda que a fé possa até afetar as minhas emoções, no caso de começar a dar gargalhadas, mesmo antes de ver o milagre acontecer, a fé não é nada disso. A fé não é uma força, não é um poder, não é uma emoção. Fé é um estilo de vida. Fé é um estilo de vida. O estilo de vida original da raça humana. Então fé, tem que se entender isso. Que fé é um estilo de vida, ou seja, o estilo de vida original da raça humana. A forma que Deus pensou, idealizou, criou para os homens viver é pela fé. Então, se você não vive pela fé, você não tem como agradar a Deus. E o que é que tem eu agradar ou não agradar a Deus? Você não se torna aceitável. Você não consegue receber nada da parte do seu Criador. Você só consegue acessar os benefícios de Deus. Você só consegue acessar a bondade de Deus. Você só consegue acessar tudo que Ele tem para você se for por meio da fé. Sem fé é impossível. A única forma aceitável, a única forma possível de se acessar Deus em sua plenitude é vivendo uma vida de fé. Sem fé
Impossível, não tem jeito. Ponha isso na sua cabeça. E aí você já entendeu, então eu tenho que desenvolver uma força? Não. Eu tenho que manifestar um poder? Não. O que é que eu tenho que fazer? Viver pela fé, um estilo de vida. Eu acordo pela fé, eu como pela fé, eu vou dormir pela fé. É uma vida pela fé. O que significa viver pela fé? É viver de acordo com que as suas ações sejam uma correspondência direta àquilo que você ouve da parte de Deus. Se as minhas ações correspondem a uma reação da palavra, então eu estou vivendo pela fé. Sabe, queridos, não tenho nem o que pensar. Se alguém me ofende, na mesma hora, brota no meu coração. Na mesma hora, eu te perdoo. Não importa. Não importa. Ou se eu ofendo alguém, na mesma hora brota em meu coração. Peça perdão. Por quê? Porque eu não preciso pensar. Isso é automático. Já faz parte da minha vida de fé. Sabe, no primeiro momento da vida de fé, talvez você vai ter que botar força e fazer algumas coisas de maneira mecânica. Mas isso vai sendo gerado hábitos de prática da palavra. Já pensou nisso? Você tem hábitos nocivos na sua vida. Pessoas desenvolvem hábitos que podem destruir a sua vida durante a sua jornada. Tais hábitos como beber, fumar e coisas do tipo podem destruir a tua vida e são hábitos construídos. Assim como você pode construir hábitos destrutivos, você pode construir hábitos de fé. Hábitos que levam à vida. Hábitos que vai, de fato, potencializar a tua vida na terra. Aleluia! Dayana Alves Cordeiro. Bom dia, Day. Direto em Petrolina, agora sim. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, precisamos viver uma vida pela fé. Aleluia! Quando fomos salvos, irmãos, nós entramos em uma reabilitação da fé. Pega essa frase, por favor. Quem pode anotar para mim aí? Meninas, me ajudem. Vamos lá. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, passamos por um processo de reabilitação da fé. Escreve isso aí. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos por um processo de reabilitação da nossa fé. Quitéria Sandra Petrolina. Alô, Petrolina. Povo bom demais. Eu amo você, gente. Amo muito, muito, muito. Todas as vezes que eu tive aí em Petrolina, Deus foi generoso comigo e vocês me trataram com tanto amor, com tanto carinho. Impossível não se lembrar de Petrolina. Impossível não amar vocês, viu? Quando nós recebemos Cristo como Salvador, passamos por um processo de reabilitação da fé. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, passamos por um processo de reabilitação da fé. É isso mesmo. Agora medita um pouco sobre isso. Eu vou pegar um de vocês aqui, ó, e fixar esse comentário aí. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, passamos por um processo de reabilitação da nossa fé. Bom, fixa nessa frase aí e começa a meditar um pouco sobre ela. Eu quero trazer para você entendimento sobre o que eu estou falando aqui. Veja, recentemente, com essa questão da pandemia, né, que está aí por Covid-19, que tem se agravado e levado, infelizmente, o terror a muitas pessoas, né? Graças a Deus, em Minas Gerais os números estão caindo, em Belo Horizonte os números estão caindo. Nós temos nos posicionado em oração, intercessão pelas pessoas, para que esses números estejam caindo, e estamos desfrutando disso mesmo. Mas, infelizmente, né, é impossível não observar, por exemplo, algumas situações. Recentemente, por exemplo, um rapaz que começou a fazer o rema, um homem, né? Ele é até bem conhecido aí nas mídias sociais. Ele estava fazendo rema o ano passado, e aí veio a pandemia. E aí ele saiu do rema e não quis mais. Em vez de continuar pela palavra, não, abandonou tudo e saiu do rema. Bom, enfim, ele era um cara saudável, novo, não tinha 50 anos de idade. Ele devia pesar aí em torno de 110 quilos, creio eu, 115 quilos. Alto, forte, né, robusto. E ele simplesmente saiu do rema. Aí não demorou muito tempo, alguns meses depois, irmãos, ele foi acometido da Covid-19. Ele foi infectado pelo vírus. E aí começou a passar por um processo realmente inflamatório, meio
complicado e foi internado. Internado foi, irmãos, então entubado. E aí entubado, amados, ele passou um perrengue dos infernos, sabe? Ele passou pelo bico do diabo, meu irmão. Quase que ele embarca, quase que ele morre. A gente tem uma mania de dizer assim, quando alguém que é crente morre, a gente diz assim, Deus levou conversa. O máximo que Deus pode fazer é receber, porque levar não é ele que leva não, quem levou foi o Covid, né? Que é uma criação do inferno, do mundo, do diabo, né? Então, Deus, o máximo, recebe aqueles que lhes pertencem. Se você pertence a Deus e você morrer aqui na terra, você volta para Deus. E Deus recebe, mas você morreu na terra, você não foi levado por Deus, não. Deus não tem nada a ver com a morte, não. Esquece esse negócio. Tira isso da sua mente. Bobagem. A morte é consequência do pecado que há no mundo. Do pecado cometido por Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. Então, esse rapaz passou agora a um problema seríssimo. E nós pegamos em oração firme, intercessões pela vida dele. Eu conheço a família dele bem perto. E nós, orando. Eu sei que ele ficou uns 4 ou 5 meses, irmãos, internado no CTI. Complexo o negócio. Até que ele conseguiu uma pequena recuperação. E aí saiu do CTI, voltou para o quarto, foi desentubado. E aí, quando ele saiu, que as pessoas conseguiram filmá-lo, fotografá-lo e nos mostrou. Ele, irmãos, que era um homem forte, que era um homem robusto, ele estava dessa grossura, irmãos. Ele perdeu massa magra, ele perdeu gordura, ele perdeu tudo. Ele ficou, irmãos, muito debilitado. Muito debilitado. E pelo fato dele ter passado muito tempo deitado em um hospital, em um CTI, né? Aleluia. Então, ele ficou muito tempo ali deitado. Quando ele foi restaurado lá e voltou para dentro do quarto, ele tentou permanecer de pé. E quem disse que ele conseguia? Quem disse que ele conseguia? Não consegue. Você fica muito tempo internado, deitado numa cama. Você perde todos os movimentos. Veja, esse homem tinha quase 50 anos, por aí eu acredito. E durante 50 anos ele andou com as próprias pernas, mas bastaram 6 meses em uma condição diferente daquela condição que ele vivia originalmente. Pega isso aqui. Bastou 6 meses em uma condição diferente daquela que ele vivia originalmente para atrofiar os seus músculos e ele perder toda e qualquer habilidade de andar com as próprias pernas. E ele passou, ou precisou passar, por uma reabilitação. Uma reabilitação, reaprender a andar, reaprender a comer, reaprender a fazer todas as coisas que eram básicas. Que ele passou 50 anos fazendo a mesma coisa, não foram suficientes para que em 6 meses ele não tivesse perdido todas essas habilidades. E ele precisou passar por um processo de reabilitação. Reabilitação física de todos os movimentos que eram originários dele, naturais e essenciais para a vida. Sabe? Da mesma forma você tem que compreender sobre a vida de fé. Nós fomos criados para viver pela fé. Nós fomos criados para viver de fato uma vida inspirada pela palavra de Deus. Essa é a nossa originalidade. Esse de fato é o nosso sistema de vida. Porém, nós passamos muito tempo deitados sobre a maca do pecado. Nós passamos muito tempo internados no império das trevas. Nós precisamos passar por muito tempo, irmãos, sendo num respirador do inferno. E quando Jesus nos resgatou, nos tirando, ainda que nós estejamos curados, nós temos agora que passar por uma reabilitação da fé. Reaprender a andar de uma coisa tão básica, essencial para a nossa vida.
Deveria ser a coisa mais simples do mundo para um ser humano andar pela fé. Mas a atrofia causada pelo pecado faz com que nós ainda nos sintamos debilitados, incapazes de fazer coisas básicas e simples. Pegou isso? Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nascemos de novo, a partir daí nós passamos por um processo de reabilitação da fé. Como é que se dá a reabilitação? Eu tenho aqui pessoas que são da área de saúde, eu tenho aqui em casa uma das minhas filhas espirituais, que é fisioterapeuta. Veja, se essa pessoa para de fazer os exercícios, se essa pessoa para de praticar a reabilitação, ela fica atrofiada para sempre. Para sempre. Então veja, você precisa responder a uma vida de fé de forma diária, contínua, todos os dias, senão você vai ficar atrofiado para sempre. Aleluia. Por isso que é importante você praticar, é importante você colocar força em determinadas ações hoje para criar um hábito e você voltar de maneira natural a andar pela fé. Nós estamos agora com 11 horas e 20 minutos, é o momento do evangelismo digital. Nós paramos o nosso conteúdo por um pouquinho e você vai fazer a sua evangelização diária. Jesus mandou que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura, e você vai fazer isso agora de maneira eletrônica, sem sair do lugar, à distância de um único dedo. Você vai esticar o seu dedinho de profeta aí e no canto inferior direito do seu telefone ou ainda aí no seu aparelho onde você esteja assistindo o nosso conteúdo, você vai clicar nesse símbolo de aviãozinho que tem aí. Clica nesse símbolozinho de aviãozinho e aí quando clicar vai aparecer uma tela com o nome das pessoas que você quer evangelizar hoje. Escolhe 50 pessoas que você quer evangelizar, vai marcando cada uma delas e depois embaixo você clica dizendo assim, enviar para todas elas de uma vez. Tum! E aí envia. As pessoas não gostam, problema delas. Pior é ir para o inferno, não é não? Elas não gostam de receber live, mas pior é para o inferno. Pior do que receber live é queimar nas prefúndias do infernos, né? Então, vamos evangelizar. Vai lá, faz isso agora e compartilha aí para 50, para 60, para 100 pessoas, para que a gente possa ter uma audiência ainda maior. Então, veja, nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas e precisamos passar por um processo de reabilitação da fé. Reabilitação da fé. Para quem está num processo de reabilitação da fé, assim como quem está num processo de reabilitação das suas ações motoras, se você falta a uma fisioterapia, você atrasa o seu tratamento. Se você precisa passar por uma reabilitação motora e você simplesmente falta na fisioterapia, você atrasa, você mesmo está boicotando, você mesmo está, de fato, sabotando a sua própria recuperação. Se você não vai, só você fica no prejuízo, você está enganando a você mesmo. Então, da mesma forma, a vida de fé. Se você não decide diariamente viver pela fé, você está sabotando a sua própria vida, o seu futuro. Você precisa, de forma consciente, voltar à prática de fé diária. Viver pela fé todos os dias. Aleluia. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo de número 11, onde fala sobre a galeria da fé, o escritor aos Hebreus vai falar basicamente isso que eu acabei de falar aqui também. Só que de uma outra forma, né? Eu falando de forma metafórica sobre reabilitação, o escritor de Hebreus, ele fala sobre a perseverança. Sabe, a reabilitação da fé nada mais é que o processo de perseverança, em que eu me encontro, eu creio e preciso permanecer naquilo até que aquilo se manifeste de maneira concreta na minha vida. Toda a fé exige de nós um processo de perseverança. Eu começo a crer e não paro mais. Eu começo a crer e não vou desistir mais. Eu começo e não retrocedo, sabe? Pessoas que às vezes começam bem, começam a assistir a live e para. Aí vai assistir os coaching
Nada contra os coaches, tá? Mas começa a assistir a minha live, daí a pouco para e vai fazer outra coisa, está atrofiando a sua vida. Está, de fato, sabotando o teu futuro. Aleluia. Precisa ser constante, precisa ter perseverança. Pessoas que vão para a igreja, depois saem da igreja. Pessoas que vão para a igreja, depois mudam de igreja. Pessoas que... Irmãos, inconstância é sabotagem ou autossabotagem. Você precisa permanecer firme. Sabe de uma coisa? Se você planta uma árvorezinha, uma planta, ou algo na expectativa que ela dê fruto, né? Você quer uma roseira, aí você plantou, aí quando deu 20 dias a roseira não nasceu rosas ainda, você arranca ela dali e planta em outro lugar. Aí você espera, agora vai dar, aí espera mais 20 dias, não nasceu. Aí você arranca ela daquele lugar e planta em outro, aí dá mais 20 dias, não nasceu, você arranca e põe em outro. Ah, essa roseira não dá rosa, é porque rosa nasce com 21 dias, e você arrancou todas as vezes com 20. Se você tivesse perseverado um pouco mais, aos 21 dias, crendo com sua planta estabelecida num solo, sem essa agonia, angústia de querer ficar arrancando todo dia o que você plantou, você certamente já teria tido os resultados que você almeja. Então veja, a reabilitação da fé é o processo de perseverança na sua vida, né? De você permanecer constante naquilo que você realmente iniciou com base na palavra de Deus. Então veja, isso acontece a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor, né? Como Senhor. Então eu vou ler Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Veja bem se ele não vai falar essa mesma coisa. Ele diz assim, ó: irmãos, lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados. Está falando sobre os dias que se seguiram após você aceitar Jesus como Senhor. Rapaz, não existe um momento de fé mais genuína do que depois que nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida. A gente aceita Jesus, aquele amor, aquele primeiro impacto entra no nosso coração, a gente fica animado, irmãos. Não tem momento que você tenha mais fé do que esse. E aí, à medida que vai passando o tempo, ao invés da gente aumentar, parece que a gente vai diminuindo. É o que o povo chama de esfriar o primeiro amor, né? A gente vai diminuindo. E por que que se esfria? Porque ao invés da gente continuar dando ouvido àquilo que nos salvou, a gente passa a dar ouvido aos fofoqueiros da igreja, aos linguarudos, aos boca aberta, né? Aos pessimistas, aos murmuradores. Aí, ao invés de alimentar a minha alma com fé, o meu coração com a fé, eu vou alimentar com murmúrios, com fofoca, desconfianças, e por aí vai. Se você não tem nada que vai edificar a fé de ninguém para falar, então cale a boca. Pare de criticar a sua igreja. Pare de criticar, irmãos. Vou dizer de novo, para de criticar a tua igreja, para de criticar os irmãos da igreja, para de criticar os teus líderes, para de criticar, você está destruindo pessoas. Você está sendo influenciado pelo demônio. Cão do inferno. Pare, rapaz. Se a sua boca não serve para abençoar, cala a boca. Bota o esparadrapo. Nós somos por dentro aquilo que nós ouvimos. Quem se alimenta de lixo se torna um grande lixão. Então ele diz, traga sempre na memória os primeiros dias, logo após você ter aceitado Jesus. E de como vocês permaneceram firmes, apesar de todas as lutas e sofrimentos. Veja o que ele está dizendo aqui. Lembre-se dos primeiros dias quando vocês foram iluminados a aceitar Jesus e de como permaneceram firmes, apesar de tantas lutas e sofrimentos. Naquela época, houve ocasiões em que vocês foram expostos a insultos, até mesmo a espancamentos.
Em outros momentos, vocês ajudaram os que passaram pelas mesmas coisas. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, você aceitou Jesus e logo depois o diabo se levantou de uma maneira terrível. Talvez dentro da tua casa pessoas te insultaram, diz que você agora virou fanático, que você agora virou Bíblia. E você suportou esse insulto calado porque você sabia que a sua fé era maior do que isso. Em outros momentos você soube que outras pessoas que se converteram estavam passando e você foi lá e disse, ei, fica tranquilo, eu já passei por isso e superei. É isso que ele está dizendo aqui. Sofreram com os que foram presos e até mesmo aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo que possuíam. Porque vocês sabiam que esperavam coisas melhores e que duraria para sempre. Ou seja, quando a gente recebe o evangelho, a primeira coisa que vem é a esperança da glória. A esperança de dias melhores. Ou agora que você aceitou Jesus, pode se preparar, porque um dia tudo isso vai mudar. Você vai sair dessa pressão do mundo, você vai ver algo extraordinário. E você disse, então, já que eu vou viver algo extraordinário mesmo, então eu não vou nem ligar para os insultos, eu não vou ligar para aquilo que as pessoas estão fazendo comigo, deixa eles para lá, porque eu tenho algo superior me aguardando no céu. Resultado. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, ou seja, praticar a palavra, vocês receberão tudo o que Deus lhes prometeu. Agora veja, ele está falando aqui o seguinte, ele disse, olha, vocês aceitaram Jesus, e a palavra fala assim, olha, você aceitou Jesus, agora é só esperar, porque ele vai voltar para te buscar. Então, ó, ainda que esse mundo aqui possa se levantar contra você com insultos, com perseguições, fica tranquilo, Jesus em breve vai voltar e a gente vai partir com ele, vai ser maravilhoso. Fique em paz, relaxa. E você diz, tá bom, então, se é assim, você sofreu esses insultos, você sofreu a perseguição, sabendo que você tinha uma esperança muito maior por vir, quando Jesus Cristo for revelado. Ele diz, então, já que vocês sabem disso, perseverem. Continue, porque essa perseverança, ela vai te dar um retorno extraordinário. Porque depois que você tiver praticado a palavra, vivido pela fé aqui, pode ter certeza que você vai receber exatamente aquilo que Deus lhes prometeu. Ou seja, em breve Jesus estará voltando. Ele está falando disso. Em breve aquele que vem virá e não tardará. Meu justo viverá então até lá pela fé. Até a volta de Jesus, a gente precisa perseverar no estilo de vida de fé. Agora, se ele se afastar, Deus diz, eu não me agradarei dele. Até a volta de Jesus, se você abandona o estilo de vida de fé, Deus não tem prazer na sua vida, você não é aceitável diante de Deus, você não conseguirá receber nada, absolutamente nada do Senhor. Então, até a volta de Jesus, nós precisamos perseverar nesse estilo de vida de fé, pela palavra todos os dias, ouvindo, praticando, ouvindo, praticando, ouvindo, praticando. E em alguns momentos, quando o diabo vem com sugestões, rejeitando, ouvindo a palavra, praticando, ouvindo, praticando. O diabo veio, rejeitando. Ouvindo, praticando, ouvindo, praticando. Olha o diabo de novo, rejeita, resiste. Ouve, pratica. Esse é o estilo de vida da fé. Aleluia. Ele diz, mas nós, os crentes, nós não somos como aqueles que se afastam, que retrocedem para a sua própria destruição. Quem se afasta do estilo de vida de fé, caminha em passos largos para a própria destruição.
É você que escolhe se você quer caminhar para a vida ou se você quer caminhar para a morte. Se você quer caminhar para a vida, você tem que viver um estilo de vida de fé. Se você quer caminhar para a morte, você vai ter que viver um estilo de vida do mundo. Mas é uma escolha. Eu não sou daqueles que retrocedem, porque eu sei que o retrocesso me levará à destruição. Na verdade, eu sou da fé, cuja alma é preservada. Ou seja, ser da fé é guardar a tua mente de todas as informações que procedem do mundo e ficar apenas com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é ser da fé. Aí talvez você se pergunte o que é fé. Diz fé. A fé mostra para nós a realidade daquilo que nós esperamos. Ainda que eu não tenha visto Jesus morrer na cruz, ainda que eu não tenha testemunhado a sua ressurreição, ainda que ele não tenha me dito pessoalmente: Marcelo, eu vou ali, mas volto para te buscar. Ele falou a alguém que escreveu inspirado pelo Espírito. E a palavra escrita inspirada, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais poderosa do que qualquer espada de duas faces. E essa palavra inspirada um dia entrou em meu coração e fez separação entre o que eu penso e o que eu creio. Se a palavra diz, eu acredito, ponto final, e não se fala mais nisso. Ou seja, a fé é uma convicção plena naquilo que se ouve. A fé é uma convicção plena naquilo que se ouve. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 2, ele diz: é por isso que pela fé, pessoas em tempos passados, mesmo em meio ao caos, obtiveram de Deus a aprovação. Peraí, como é que o povo no passado, quando o mundo estava ainda debaixo de maldição, receberam de Deus alguma coisa? Porque Ana, por exemplo, Ana, a mulher de Eucana, Ana, a mãe de Samuel, viveu debaixo de maldição. Porém, ela recebeu de Deus aquilo que ela desejava. Por quê? Porque ela decidiu em um mundo corrupto viver pela fé. Ela decidiu simplesmente acreditar naquilo que a palavra de Deus disse a ela. E porque ela creu, então Deus lhe presenteou com um filho chamado Samuel. E para provar a sua fé, ela fez exatamente aquilo que havia saído da sua boca. Ela disse: se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. E quando Samuel nasceu, já estava um pouquinho crescido, ele já havia desmamado, ela foi e entregou ao sacerdote Eli para que ele fosse criado no templo. Uma vez por ano, então, Ana ia lá para ver o seu filho, acompanhá-lo de perto e olhar o seu crescimento. Mas ela era uma mulher de fé em meio ao mundo corrupto. É isso que ele está dizendo. Então foi pela fé que as pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Veja, as pessoas receberam coisas de Deus na antiga aliança, irmãos, porque eles creram e não porque mereceram. Pela fé, nós entendemos que todo o universo foi criado ou formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê origina-se daquilo que não se vê. A fé tem o poder, o potencial de trazer do mundo invisível aquilo que eu desejo e se tornar visível diante dos meus olhos. É pela fé que nós fazemos isso. Foi pela fé que Deus criou o mundo, o universo, trazendo essas realidades que vemos a partir de uma realidade que nós não vemos. Então, perceba que ele está ensinando o que é fé, sabe? Talvez você queira desfrutar de alguma coisa em Deus, mas ainda não recebeu porque não está andando em fé, não está correspondendo, não está dando respostas à palavra que Deus já tem falado ao seu coração. Comece a dar respostas, ainda que essas sejam com a sua própria boca, sabe? Abraão, ou na verdade, Abrão, a Bíblia diz que ele creu em Deus. E Deus lhe deu uma promessa: eu te darei um filho, você será pai de uma grande nação. Veja, ele não tinha tido um filho ainda,
Ele não via de maneira natural a possibilidade, mas ele tomou uma decisão de corresponder a Deus aquilo que Deus havia dito para provar a sua fé. Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. Ele disse: então a partir de hoje eu mudo meu nome. Ao invés de Abrão, meu nome hoje será Abraão. E a palavra Abraão significa literalmente um pai de grande nação. Veja, é a mesma coisa de Deus dizer para mim assim: Marcelo, eu vou fazer para você, de você, o maior influenciador digital gospel desse país. Se o senhor disser isso para mim, eu digo: eu creio, pai. Então a primeira ação que eu tenho correspondente a isso, a partir de hoje ninguém mais me chame de Marcelo. Me chame o maior influenciador gospel do país. Quem é você? Eu digo: eu sou o maior influenciador gospel do país. Ele mudou o próprio nome e passou a ser chamado por aquilo que a palavra de Deus o considerava. Sabe? Talvez você precise mudar seu nome de Carol, de Daiane, de Ana Lídia, de Joyce para Curada. Talvez você precise mudar o seu nome de Ana, de Maria, de Gabi para Próspera e Abundante. Eu não sei. Qual é a reação que você tem diante do que Deus já te falou? Qual é a reação, qual é a resposta que você tem dado àquilo que você tem ouvido da palavra de Deus? Aleluia. Versículo 3 diz: pela fé entendemos. Já falei. 4. Pela fé, Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. É engraçado, viu? Eu vou falar um negócio. Ontem eu vi uma pessoa, um ministro, na verdade. Ouvi. Eu vi um ministro pregando sobre a passagem de Caim e Abel. E aí ele começou a dizer: porque, irmãos, olha só a história de Caim e de Abel. Caim fez isso, e Abel fez isso. Só que a forma que ele descreveu a passagem, irmãos, não é a forma que está escrito na Bíblia, é a forma que está passando na novela. Vê se tem base. Eu não tenho nada a ver com a tua novela, não. Mas as pessoas estão baseando a sua crença na novela da Record. Quantos sabem que aquilo é uma ficção? Quantos sabem que aquilo, irmãos, é uma encenação? Muitas vezes o roteirista nem é crente, irmão. O que é que a história de Caim e Abel me ensina? A Bíblia diz com muita clareza que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Bom, se fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, se Abel ofereceu o sacrifício pela fé, significa que ele correspondeu, ele teve uma ação correspondente àquilo que Deus havia dito. Ou seja, a ideia de apresentar um cordeiro para Deus não foi de Abel, não. Não foi a atitude de Abel que agradou a Deus, não. O que agradou a Deus foi Abel ter correspondido ao que Deus havia dito. Isso é fé. Abel fez exatamente aquilo que Deus havia dito. E o que é que Deus havia dito? Mate um cordeiro, me apresente para o sacrifício, derrama seu sangue para a remissão de pecados. Como é que o senhor sabe que Deus pediu isso? Porque essa foi a ação de fé de Abel. A ação de fé não é você que escolhe o que fazer, não. A ação de fé é você fazendo o que Deus disse. Pega isso. Ah, vontade de dar uma martelada na sua cabeça e rachar o coco no meio para você entender. Eu só posso dizer que algo foi pela fé
se a palavra de Deus veio de forma prévia e instruiu aquela pessoa a aquele feito. Então veja, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior, enquanto Caim não foi acompanhado de fé. Por quê? Porque Deus não tinha mandado ele botar fruta lá não, foi da cabeça dele. Você está entendendo? Aí, ó, deixa eu te dar um exemplo aqui, bem simples, tá? Bem simples, bem simples. Deus diz assim, honre ao Senhor com seus bens e com a primícia de toda a sua renda. A 10ª parte de tudo que chegar em suas mãos, honrai ao Senhor. O dízimo. Aí, as pessoas dizem, por que tem que ser 10%? Porque Deus disse. Porque Deus disse. Mas eu posso, se quiser, dar mais. Não! Eu ia chamar você de burro, mas eu não vou chamar, não. Não é isso, presta atenção. Não é o valor, a quantidade de dinheiro que você coloca, não, meu filho. É a sua obediência. Fé, irmãos, é uma resposta ao que Deus disse. Sabe? Aí tem gente que dá menos. Aí tem gente que diz, mas eu gosto de dar é mais. Sabe? Parece que quem dá mais é mais abençoado. Deixa eu dizer, se você der mais do que 10%, você também está errando igual quem deu menos. Hein? E eu vou te dizer, a questão toda é a motivação do coração. Se você é dizimista, deu seus 10%, você está mostrando uma atitude de submissão a Deus. Uma atitude, irmãos, de reverência. Uma atitude de crédito. Se você dá menos, você está mostrando avareza. Se você dá mais, você está mostrando orgulho. Sabe? As pessoas que querem dar mais é para dizer, eu dou mais, olha como eu sou melhor do que você. Bobagem! Bobagem! Aleluia! Então, o que está envolvido aqui, irmão, não é se é o cordeiro, não é se é cordeiro, o que está envolvido na fé é a obediência. Se a Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício pela fé, irmãos, pela fé, é porque ele correspondeu exatamente àquilo que Deus havia estabelecido. Josué Aurélio, dízimo é 10%. Dízimo, uma 10ª parte, 10%. Se você quiser dar oferta, dê a oferta que você quiser. Até tudo que você tem, pode dar a oferta que você quiser, não tem nada a ver. Você pode ser ofertante do tanto que você quiser, mas dízimo é a 10ª parte. Nem mais e nem menos. Ué. Simples assim. Agora assim, não, eu estou dando do meu dízimo 20%. Então não é dízimo. Ué. Então não é dízimo. Analise qual é a motivação que você está fazendo isso. Faça uma análise da sua motivação. Aí você vai entender. Então veja, o que Deus requer de nós é fé, irmão, não é dinheiro. Sabe? Mas por que então ele pede para a gente dar em dinheiro? Porque dinheiro controla a tua vida. Não tem nada além do dinheiro que controle mais a sua vida. Aliás, não tem mais nada além de Deus que controla a sua vida que dinheiro. Vamos parar de ser hipócritas. Vamos ser sinceros. É por isso que se exige a contrapartida financeira. É porque a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Quando você está entregando seus dízimos, você está colocando dinheiro debaixo dos seus pés, dizendo que quem manda de você sou eu. Mas quando você retém, diz, não consiga, é porque o dinheiro manda em você. É porque o dinheiro é seu Deus. É porque o dinheiro não é seu, você que é do dinheiro. Vamos ser honestos. Vamos parar de ser hipócrita.
Então é por isso que se exige que seja uma doação financeira, que é para você aprender, pela fé, botar o dinheiro debaixo dos seus pés e confiar em Deus na sua plenitude. Agora, a gente não faz sabendo que está errado e depois quer receber os benefícios de Deus. Como é que você vai acessar? Porque a mesma fé que você usa para obter cura é a mesma fé que você usa para ser dizimista. É a mesma. Não é outra não, hein? Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que eu vou precisar falar um pouco mais aqui. Eu vou seguir o que está no meu coração e o Espírito está falando. Jesus um dia entrou numa sinagoga. Ele entrou numa sinagoga. E aí ele tomou o livro do profeta e leu e disse: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Depois de haver lido o livro, se assentou e ficou assentado na cadeira do Messias e todo mundo observando ele. Aí ele disse assim: eu sei o que é que vocês vão dizer agora. Eu sei o que vocês vão dizer agora. Vocês vão dizer assim: vem cá, você não fez um monte de milagre lá na sua terra? Faz aqui, eu quero ver. Né? Vocês vão dizer aquele velho ditado: médico, por que você não cura você mesmo? Por que você não cura você mesmo? Essa é a palavra que Jesus usa. Ele diz: eu sei o que vocês vão me dizer. Vocês vão usar aquele ditado dizendo: por que não curas a ti mesmo? Né? Por que você prega sobre prosperidade e você mesmo não tem toda a prosperidade do mundo? Porque quem prega a prosperidade é a palavra de Deus e não a palavra do pastor Marcelo. Né? Que não importa o que o pastor Marcelo esteja sentindo, passando, o que importa é o que a palavra de Deus diz. A fé não vem por ouvir o pastor Marcelo, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Né? Aí Jesus disse assim: ó, deixa eu contar uma história para vocês. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui vai mudar a tua vida, tá? Presta atenção nisso. Jesus disse: deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que na época do profeta Elias, nunca faltou viúva em Jerusalém. Na época de Elias, estava assim de viúvas em Jerusalém. No entanto, Deus não enviou Elias a nenhuma delas, a não ser para uma viúva lá em Sarepta, que não é mais Israel, a uma estrangeira. Agora eu te pergunto, por que Jesus está dizendo isso? É que Deus sabia que as viúvas de Jerusalém não seriam capazes de suprir o profeta. Deus mandou, porque ele já conhece o coração. Ele disse: vai lá em Sarepta, tem uma viúva lá, e essa viúva vai te sustentar. Não foi por falta de viúva em Jerusalém, não, que ele mandou lá em Sarepta. É porque ele sabia que aqueles que estavam fora, dava mais crédito do que aqueles que estavam todo dia dentro ouvindo. Aí, ele disse: da mesma forma, não foi falta de leprosos em Jerusalém. Não foi falta de leprosos em Jerusalém. Por falta de leprosos, que Deus teve que trazer um de fora para ser curado. Naamã, sírio. Tinha muitos leprosos em Jerusalém na época de Naamã, que era sírio. Nenhum dos leprosos de Jerusalém foram curados. Mas Naamã, que era sírio, assim como a mulher de Sarepta, foi curado da lepra. Olha que curioso. Veja, da mesma forma como as viúvas não tinham fé para sustentar o profeta financeiramente, também os leprosos não tinham fé para receber cura em Jerusalém. Agora, da mesma forma como uma viúva de Sarepta tinha fé em Deus para sustentar o profeta financeiramente, também Naamã sírio teve fé para receber a sua cura da lepra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que é a mesma fé que você usa
para dar o dízimo e a oferta é a mesma que você deveria usar para receber a sua cura. O que impede muitas vezes a cura, o que impede muitas vezes a libertação, o que impede muitas vezes é você estar preso, agarrado num Deus chamado dinheiro. Não engane a você mesmo. Não tente se justificar agora, mas é porque senão não paga as contas. Quem é seu Deus? Quem é o seu Deus? Você acha que Deus não pode? Deus pode te curar, mas não pode suprir a tua necessidade financeira? Se você não acredita que Deus pode pagar suas contas, irmão, então não acredite também que Ele é capaz de sarar as suas feridas também não. Porque aquele que tomou sobre si as suas feridas foi o mesmo que tomou sobre si a miséria. Se você não acredita que Deus é capaz de pagar as tuas contas, não esquece, cura você também não vai receber não. Aleluia. Então, nós precisamos reabilitar-nos do estilo de vida de fé. Uma reabilitação todos os dias, sabe? Então, deixa eu te dar uma dica. Eu estou falando para alguém, eu tenho certeza absoluta que Deus está querendo fazer um milagre na vida de alguém que está preso no dinheiro. Eu vou contar a história da viúva de Sarepta, porque eu tenho certeza absoluta, como 2 e 2 são 4, que tem alguém aqui precisando de um milagre assim, de ressurreição, mas está preso no dinheiro, né? Sempre foi, sempre negou o dízimo, está com dinheiro na poupança e Deus dizendo, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro não é seu. E você assim, ó, e agora? E agora? E agora? Ah, eu precisava dessa ressurreição aqui, e agora? E agora? E agora? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Agora, deixa eu te contar. A viúva de Sarepta é aquela mulher cujo Deus disse assim, minha filha, Elias, vá para Sarepta, e eu separei uma viuvinha lá, para poder te sustentar, vai para lá. E eu fico imaginando a cabeça do profeta, imaginando que vai ser uma viúva rica. E aí ele vai para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele encontra uma velhinha catando gravetos no chão. E ele fica observando e o Espírito diz, é ela. Mas como assim? Mulher catando graveto? E aí ele chega perto da mulher e diz assim, moça, a senhora pode me dar um copo d'água? A verdade é que Deus tinha dito que ela ia alimentar ele com pão. Ele não teve coragem, tão pobre que a mulher era, tão pobre, ele não teve coragem não, só teve coragem de pedir pão ou água. A senhora pode me dar um copo d'água? Aí a mulher disse, bom, posso, água de graça eu posso. Aí ele disse, será que só tem alguma coisa lá para comer? Tô com fome. E ela disse, meu filho, é o seguinte, em casa eu só tenho a reserva. Em casa eu só tenho a poupança. Em casa eu só tenho as minhas economias. Em casa eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que eu guardei para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Eu tenho certeza que depois que acabar, nós vamos morrer. Ou seja, a viúva está dizendo assim, a minha confiança está nessa reserva. A minha confiança está nessa poupança. A minha confiança está nessas economias. A minha confiança está nesse pouquinho de azeite e farinha. Aí Deus disse, diga a ela para fazer um bolo para você com as economias e trazer e te dar. O que é que ele está tirando dela? Ele está tirando dela o Deus dela. Ele está tirando dela a idolatria. Ele está tirando dela agora a segurança que ela tinha nas economias. Ele diz, moça, vai lá, então pega esse negócio aí, faz um bolo para mim e traz. Ele não disse, faz para você não, traz para mim. Está tirando dela o Deus dinheiro. Está tirando dela a segurança que ela estava colocando nas economias.
Ela foi lá e obedeceu. Disse, ó, eu vou obedecer. Você é homem de Deus. Foi lá, fez o bolo e entregou para o profeta. E o profeta comeu o bolo. A Bíblia diz que a partir daquele momento, não faltou farinha e nem azeite na casa daquela mulher durante todo o tempo em que persistiu a fome no mundo. Nunca faltou farinha e azeite. Isso já é um milagre simplesmente extraordinário. Extraordinário. Porém, eu quero te dar outra revelação desse texto. Depois você lê o texto lá, tá? Aí o profeta foi para a casa da mulher e ficou na casa dela. Chegou na casa dela e descobriu que ela tinha um filho. E que o filho estava doente, irmãos. Doente. E a mulher guardando azeite e farinha. O menino estava doente. Doente. Passado uns dias, o rapaz morreu. O menino morreu. Morreu. O filho da mulher. Ela chega para o profeta e diz assim, profeta, pelo amor de Deus, eu sei que esse menino morreu por causa dos meus pecados. Ela tinha consciência de que ela estava vivendo uma vida troncha, que não tinha vivido uma vida de confiança em Deus. Ela dizia, eu sei que esse menino morreu por causa dos meus pecados. Mas por que você veio aqui para trazer esse juízo sobre a minha casa? E aí o profeta disse, quem disse que eu vim trazer juízo? Ele ia morrer de qualquer jeito. Não era por causa do meu juízo que ele ia morrer. É por causa da tua atitude. Mas na hora que você abriu mão da segurança do que você tinha guardado e colocou a confiança em Deus, você liberou algo. E eu não estou aqui para só multiplicar farinha e azeite, não. Eu estou aqui para trazer a vida de volta. E aí ele entra no quarto e se deita sobre o menino, fica por 3 vezes, deita e levanta, ou seja, simbolizando ali a ressurreição de Cristo. E ao levantar a 3ª vez, o menino levanta ressuscitado. O que é que estava impedindo aquela mulher de receber a cura do filho? Quem pode me responder para a gente terminar? O que é que estava impedindo essa mulher de receber a cura do filho dela? Quem pode me dizer aí? O que é que estava impedindo a mulher de receber a cura do filho? A fé estava impedindo? A fé estava impedindo, gente? A fé? A avareza estava impedindo. O que estava impedindo a ela era a avareza. O que estava impedindo a ela era a segurança natural. O que estava impedindo ela era a segurança natural. Não estava vivendo uma vida confiante em Deus. Confiava no que ela tinha guardado. Muitas vezes, irmãos, Deus vai te dar uma palavra dura que você vai dizer, mas parece egoísmo a igreja ficar pedindo dízimo num tempo como esse. É para arrancar de você a segurança natural. Ou você vai deixar os seus filhos morrerem? Passe a tarde agora meditando nisso, né? Passe o resto da tarde agora meditando nisso. Quero dizer para você que para mim é uma honra poder transmitir com segurança na palavra todas as verdades bíblicas que vão impulsionar você a um crescimento contínuo em Deus. Você está passando por uma reabilitação da fé. Beijo no seu coração. Fique na paz e até às 23 horas com mais um conteúdo exclusivo. Tchau.